Nesse vídeo vamos falar sobre um assunto muito interessante, o PyMove. O PyMove é uma biblioteca Python criada em 2018, especializada em estudar trajetórias, oferecendo diversas funcionalidades para análise e visualização de trajetórias. Sua sintaxe é muito parecida com a sintaxe do Pandas, outra biblioteca muito conhecida no ramo de ciência de dados. Mas antes de continuar, é bem importante a gente entender o que é uma trajetória. Trajetórias são sequências de pontos ordenados, que representam o movimento de um objeto em um espaço geográfico. Esses pontos são compostos por latitude, longitude, data e horário. Os dados de uma trajetória fornecem insights valiosos sobre o comportamento de objetos. Sabendo disso, é bem mais fácil entender a estrutura do PyMove, que é composta por 5 etapas: pré-processamento, indexação e recuperação de trajetórias, modelos, incertezas em trajetórias e visualização de dados. No pré-processamento, são realizadas atividades com o objetivo de melhorar a qualidade dos dados, obtendo melhores resultados em processos e análises futuras. As técnicas básicas usadas nesse processo são filtragem de ruído, que realiza a remoção ou alinhamento de dados inconsistentes, utilizando o algoritmo de map matching, detecção de ponto de parada, onde são estudados aqueles objetos que estão parados ou se movimentando ao redor de si mesmo, por um determinado limite de tempo, o que representa casa, shopping, supermercado e etc. Compressão, que reduz o tamanho dos dados para evitar uma possível sobrecarga, e a segmentação, onde a trajetória é subdividida em segmentos, ajudando a descobrir padrões de dados e diminuindo a complexidade computacional. A indexação e recuperação de trajetórias é responsável pela adoção de técnicas para o gerenciamento desses dados, oferecendo a recuperação rápida dos dados. Existem dois tipos principais de consulta: KNN, que recupera as K primeiras trajetórias com a distância agregada mínima para algum dos pontos ou uma trajetória específica, e o intervalo de consulta, que recupera os dados de uma trajetória que estão contidos em um espaço ou um intervalo. Em modelos, técnicas para extrair insights valiosos de dados são realizadas. Nessa etapa existem três subetapas: a classificação, que classifica trajetórias por meio do tipo de atividade, modo de transporte e o seu movimento; detecção de anomalias, onde busca pontos ou segmentos que violem um certo padrão; e mineração de padrões, que busca padrões por meio de algumas técnicas, como a clusterização, que agrupa trajetórias em busca de algum padrão ou característica que diferenciam do grupo; Move Together Partners, onde detecta indivíduos que se movem juntos por um determinado período de tempo; padrões periódicos, que observa o comportamento e padrões temporais em trajetórias durante um intervalo de tempo; e padrões de frequência sequencial, onde são padrões onde objetos partindo da mesma sequência de localização num determinado período de tempo. Em incerteza de trajetórias, ela é responsável pela adoção de técnicas para um gerenciamento de dados, oferecendo a recuperação rápida dos dados. Aqui também existem dois subcampos: a redução de incertezas, que foca no desenvolvimento de técnicas para diminuir a incerteza entre dois pontos, melhorando a precisão e a confiabilidade de dados de localização; e a prevenção de privacidade, onde desenvolve técnicas que aumentam a incerteza das trajetórias sem comprometer a qualidade do serviço, protegendo a privacidade dos usuários. A última etapa é a visualização de dados, que busca facilitar a compreensão do comportamento de objetos em movimento. Essa visualização pode ser combinada com procedimentos de processamento de dados, visando diminuir, limpar e filtrar esses dados. Agora vamos ver alguns exemplos práticos com o PyMove. Para os exemplos práticos, eu criei esse notebook aqui no Google Colab, que além dos exemplos também tem as informações sobre a estrutura do PyMove, caso você queira ver. E o primeiro passo para a gente usar o PyMove no Google Colab é você executar essa célula aqui, que instala o PyMove. Eu já executei antes porque, dependendo da sua conexão do seu computador, pode demorar um certo tempo. Então já está aqui executada. E aqui a gente vê a nossa primeira trajetória. Aqui em Listdário você vê que aqui é como se fosse cada ponto, onde a gente tem a latitude, a longitude, data e horário. E aqui eu pedi para ele me dar o head, que é o cabeçalho, que é a mesma função quando a gente usa em pandas, caso você tenha familiaridade. E aqui a gente executa a célula e ó, ele retorna o cabeçalho bonitinho. Como, tipo, isso aqui já é uma trajetória e a gente já vê que tipo, já é meio grandinho, ele também aceita que a gente leia arquivos, que facilita muito, já que trajetórias podem ser muito grandes. E a gente não quer escrever tudo isso no nosso código. E aqui a gente pode ver, aqui tem uma função específica do PyMove, que é o Show Trajectory Info, que retorna esse modelo mais bonitinho, e aqui eu pedi para ele retornar o head também. Outra função específica do PyMove é o Filter, que a gente pode passar, tipo, criar uma variável para passar como parâmetro no filter aqui, e a gente usa o defmove, que foi a variável que a gente usou aqui em cima, que está com os dados do arquivo. E quando a gente executa, ele vai retornar também o cabeçalho certinho.
Então é isso, foi só uns exemplos bem práticos, bem básicos, só para introduzir você com o PyMove. Aqui tem a instalação, caso você queira instalar o PyMove na sua máquina. E as referências que eu usei tanto para criar o vídeo, tanto para criar um collab. Obrigado por assistir, eu espero